Os Caras Malvados, ou The Bad Guys, é um filme baseado em uma série de histórias em quadrinhos do mesmo nome, escrita pelo Aaron Blabey, uma animação com aventura e comédia de 2022, dirigido por Pierre Perifel. Após anos de assalto, os Caras Malvados são finalmente capturados, mas o líder do grupo decide fazer um acordo para salvá-los da prisão. Antes de começar, eu gostaria de avisar que essa análise é exclusivamente sobre o filme. Não falarei nada relacionado às histórias em quadrinhos ou algo do tipo. Acredito que podemos começar falando sobre a animação, um dos grandes acertos do filme. Acredito que vocês já puderam notar que a animação é muito bem feita. Uma estética bem interessante, movimentos bem fluidos, até mudando um pouco os traços, principalmente nas cenas de ação, deixando-as mais únicas e memoráveis. Um excelente trabalho. O diretor, Pierre Perifel, atuou pouquíssimas vezes na direção, mas já trabalhou em diversos filmes no departamento de animação, como em A Origem dos Guardiões e em Kung Fu Panda 2. Mas na direção ele apenas dirigiu curtas como Bilby, de 2018. Então, Os Caras Malvados é o seu primeiro longa. Um dos detalhes que chama a atenção na sua direção é a utilização de alguns traços ou riscos para enfatizar as cenas, deixando-as visualmente mais únicas e também para referenciar os quadrinhos. Ficou bem legal. Também observamos a utilização da comédia visual, ou seja, não apenas piadas, mas personagens entrando no plano, uma parada no meio da ação, detalhes assim, que agregam para a atmosfera cômica da obra. Mas no geral é uma direção insegura, como em uma cena que vemos um carro com toda a trupe dentro dele, porém dentro do veículo parece ser muito maior do que observamos no plano anterior. Ele poderia simplesmente trocar o carro por uma limusine, por exemplo. Alguns detalhes assim incomodam, mas dá para passar um pano. O diretor também utiliza de muitas referências de filmes do mesmo estilo, como Pulp Fiction, Medo e Delírio, 60 Segundos, 11 Homens e um Segredo, entre outros. Logo na primeira sequência do longa, podemos ver uma clara referência ao filme Cães de Aluguel. Começa com um diálogo super aleatório introduzindo os personagens, depois observamos os cenários e a época onde se passa a obra, depois o diretor dá informações, como os humanos com medo dos protagonistas, ou seja, que eles são maus, e finalmente observamos o objetivo principal deles, roubar um banco. Isso tudo construído com um plano sequência, ou seja, uma sequência sem nenhum corte, muito bem feito e uma ótima referência. Também vemos a utilização de alguns slow motions, ou seja, uma câmera lenta, nesse caso, utilizado para amplificar alguns momentos, e funciona bem. O roteiro foi um dos detalhes que eu infelizmente menos gostei do filme. Algumas piadas acabam não funcionando por conta do texto mesmo e da falta de alguns elementos que ajudam a sustentá-las. Alguns detalhes do universo não ficam definidos, como por que apenas eles são animais em meio de vários humanos. Não temos essas informações. Algumas soluções também ficaram bem forçadas. Um dos maiores grupos de ladrões do mundo que tomam algumas decisões no mínimo estúpidas. Também é muito previsível, em 30 minutos já sabemos todas as reviravoltas que acontecerão e os realizadores não fazem questão de escondê-las. Um roteiro totalmente conveniente, mas também tem seus pontos positivos, como a ousadia de apostar em vilões como protagonistas, que nesse caso funciona muito bem. Além da animação que deixa tudo mais amigável, os personagens são bem divertidos, com as suas personalidades bem definidas. Existe uma quebra da quarta parede, ou seja, os personagens falam com o espectador e justamente agregam esse afeto que temos com eles. A relação entre os personagens também é um ponto positivo, pois é uma relação conturbada sem muita profundidade, e funciona muito bem para essa narrativa proposta. A direção de fotografia é, sem dúvidas, a melhor qualidade do longa. E sim, existe uma pessoa responsável pela fotografia, mesmo sendo uma animação. Ele decide alguns enquadramentos, iluminação, entre outras diversas responsabilidades.
Vemos alguns leves movimentos de câmera para enfatizar algo específico em algumas cenas, até mesmo usado para criar um certo ritmo, e junto disso vemos muito foque e desfoque, para revelar algo ao espectador, ou ajudar na comédia visual. Alguns planos interessantes, como nesse, por exemplo, criando uma dinamicidade agradável para a cena. Outro detalhe curioso é a forma de como a personagem da Senhorita Tarântula é mostrada. Geralmente começa com um plano bem aberto para mostrar quão pequena ela é, para depois fechar o enquadramento. A edição eu não gostei muito. Acredito que em alguns momentos a obra fica muito rápida, em outros muito lenta. E também tem uma barriga desnecessária, que poderia ser resumida de uma forma mais criativa e rápida, e a edição poderia agregar nisso. Mas a montagem eu gostei. Algumas transições que funcionam bem, utilizando de crossfades, ou seja, um plano intercalando o outro, nesse caso criando uma conexão da cena com os personagens. Mas algumas transições ficaram um pouco estranhas e muito rápidas. Algumas sequências também são criadas durante o filme, que geralmente funcionam. Por exemplo, em algumas cenas de ação, vemos algumas divisões na tela, mostrando cada personagem, com o uso da trilha acompanhando os cortes e ficando cada vez mais rápido. Tudo muito bem feito. Também para introduzir os personagens, vemos quase as mesmas técnicas, mas com uma narração ao fundo. Tudo muito amável. And this is Mr. Shark, Master of Disguise. Apex Predator of 1,000 faces. His greatest trick stealing the Mona Lisa disguised as the Mona Lisa. Em relação à atuação, no caso a dublagem dos atores, ficaram boas, conseguiram transmitir bem as nuances dos personagens e também agregam muito às piadas. Eu particularmente tive um pequeno problema em relação à voz do protagonista, o Sr. Lobo, dublado pelo Sam Rockwell. Acredito que não combinou a voz do ator com a do personagem, e foi o que eu menos senti emoção no trabalho. Os que mais se destacam foram o Richard Ayoade, que interpreta o Professor Marmelada, e o Mark Maron, que interpreta o Sr. Cobra. A trilha sonora é um ótimo ponto positivo, mistura vários gêneros musicais, os que mais escutamos gira ali entre um funk e um soul. É uma trilha bem gostosa de ouvir e muito presente no filme, agrega bastante aos personagens, é bem legal. A direção de arte deixa um pouco a desejar, acredito que alguns cenários ficaram muito simples, principalmente para uma animação, utilizando de poucos detalhes, cores e objetos. Em uma das cenas acredito que até chega a prejudicar o longa narrativamente, porque os personagens estão tentando roubar uma estatueta, mas claramente eles podiam simplesmente pular e pegar. Mas não. Os Caras Malvados poderia ter tomado outro rumo, se focasse apenas em ser uma aventura divertida. Acredito que poderia ser um filme bem legal, mas tenta passar toda uma mensagem sobre mudança e amizade que acaba ficando forçada e não cola. Os Caras Malvados poderia ser um filmaço, mas não é. Também não estou dizendo que é ruim, é apenas um longa ok, que tem suas qualidades, mas algumas falhas no roteiro e a falta de experiência do diretor acabam diminuindo o nível do filme. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. What happened? Did we blow up? Is this heaven?